Pois é, minha gente. Demorei para gravar o vídeo pós-jogo Santos e São Paulo 3-0 para o São Paulo na Vila. Porque na hora que eu ia me sentar aqui para começar a gravar, entrou a coletiva do Marcelo Fernandes junto com o Edu Dracena. Pelo menos isso, né? Não jogaram o técnico interino sozinho no pós-jogo para dar explicações. E foi bom eu ter escutado o que o Edu Dracena falou, porque me dá ainda mais subsídio para cobrar o que eu vou cobrar agora, esperando respostas rápidas para o bem da instituição Santos Futebol Clube. Eu peço aqui licença aos meus apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia e também a Isatec Informática, que eu vou dividir este vídeo em duas partes. O primeiro deles relacionado ao jogo, primeira parte deste vídeo relacionado ao jogo, e a segunda sobre o que quer dizer este título que está aqui atrás, a nossa thumbnail, a Era da Vergonha, porque eu não quis colocar foto de nenhum jogador, a foto do jogo que eu geralmente coloco, o produtor vai lá e monta, porque seria injusto usar este título, esta thumbnail, personificando alguém, ou técnico, ou algum jogador, enfim. Eu preferi usar essa imagem neutra, mas isso é tema da sequência do nosso vídeo. Tá mais do que claro que o problema do Santos não é só treinador, né? O grande problema é que o Carille, ele poderia ter mantido o emprego dele se ele não tivesse achado que podia ser mais do que ele é, né? Ele poderia ter mantido o emprego dele se ele tivesse continuado jogando como ele jogou no final do ano passado. Era provável que ele tivesse empatado com o Mirassol, tivesse aí hoje dirigindo o Santos, talvez tivesse vencido por 1-0 ou pelo menos empatado. Mas, né, ele, não sei se querendo dar um passo maior que a perna e tal, foi querer jogar ofensivamente e desandou o trabalho dele. Aliás, o trabalho desandou desde o começo da temporada, porque em 2 jogos ele não trabalhou na equipe, né? Foi o auxiliar dele. Começou lá com os 3 zagueiros, desfez contra o Botafogo, perdeu depois que desfez os 3 zagueiros. Todo mundo pediu para jogar no 4-3-3. Aliás, eu acho que o Santos ele não pode se resumir a 3 zagueiros e 3 atacantes. Não é possível que não tenha ninguém que pense numa forma alternativa desse time jogar. Mas esquema tático é o problema do Santos? O técnico é o problema do Santos? Dá para culpar o Marcelo Fernandes? O Marcelo Fernandes é um cara de 50 anos que teve a oportunidade de emplacar na carreira de técnico e não emplacou, e ele é auxiliar técnico do Santos. Ele entrou com Camacho e Sandri, manteve o mesmo time que vinha jogando, depois botou o Pirani, abriu o meio de campo do Santos. Ele disse na coletiva que a ideia não foi essa e tal, mas abriu, o fato é esse. E depois, no desespero, encheu o time de atacantes e não aconteceu mais nada. É fato também, meus caros, e aí não é choradeira, que o próprio Marcelo Fernandes falou na coletiva, é impressionante como nos jogos do Santos o árbitro não é chamado nem para olhar o VAR na cabine. Ele não olha. Alguém fala à distância e fica por isso mesmo. Teve um lance no Bauerman, que esse eu confesso que eu já estava tão desacorçoado que eu não vi, mas o pessoal está dizendo que foi pênalti. E os outros 2 foi uma vergonha. O primeiro foi uma vergonha. Então o time já tem dificuldades, o time já tem carências, e o Santos é um 0 à esquerda nos bastidores. O mesmo Santos que permitiu-se a final da Copa São Paulo na casa do adversário com torcida adversária, né? Aí depois não adianta protestar. O Santos que parece que não é lá tão parceiro assim da Federação Paulista de Futebol. A tal da Edna, a árbitra da partida, deixou o pau cantar. O São Paulo entrou para bater no começo do jogo, para chegar junto, para tentar ganhar no grito. Os caras arbitraram o jogo, apitaram o jogo em cima dela, na orelha dela o tempo inteiro. E ninguém no Santos faz nada. Ninguém faz nada. Bastidor zero. Bastidor zero.
É capaz ainda do Santos ser eliminado quarta-feira da Copa do Brasil pelo Salgueiro e no domingo o Novo Horizontino vir aqui na Vila e ter 5 pênaltis e a arbitragem não dá nada, nem olhar nem no VAR. É moral zero nas instituições. Isso é problema da diretoria do Santos. Como é que faz para ter força nos bastidores? Eu não sei. Não sei se é batendo papo, convidando para churrasco, sendo amigo. Eu não sei como é que faz, né? Ou o que o Santos fez para a Federação Paulista indicar arbitragens para os seus jogos tão pífias, fraquíssimas, dentro de campo e na casinha do VAR. Então é uma vergonha o que estão fazendo com o Santos. Os externos e internamente a incapacidade que o Santos tem de brigar pelos seus interesses. Mas, meus caros, não foi por isso que o Santos perdeu. Evidentemente que não foi por isso que o Santos perdeu. A situação do jogo poderia ser outra se o primeiro pênalti tivesse sido dado? Poderia, mas eu não posso afiançar aqui que o Santos ganharia a partida. Quando eu disse que o Carille perdeu a mão do time que ele tinha achado no ano passado, a sensação que eu tenho hoje é que o Santos jogou no lixo 3 meses da pré-temporada. O trabalho é zero. Zero. Atenção, seus dirigentes. O trabalho é zero. Por que o Carille chegou neste ponto, eu não sei. Porque eu defendi a continuidade dele, é fato. Mas assim, ele pediu 6 jogadores. Então, quando ele acertou o contrato, ele virou para a diretoria e falou que precisava de 6 jogadores, a diretoria falou assim, não dá não ter 6 jogadores. Então que tivessem mandado ele embora já, antes do campeonato começar, né? Ou então dessem os 6 jogadores para ele. Como? Eu já não sei dizer. Scout, prospecção, mas não tem nem gente trabalhando nesse setor no Santos, os que tinham aí foram embora. O Santos não tem técnico no sub-20, o Santos não tem técnico no sub-17, o Santos tomou um balão de um cara no sub-20, o que era técnico do Palmeiras, porque quando acertaram com ele não fizeram o cidadão assinar um papel. O Santos não tem técnico no seu time principal. Então assim, a análise do jogo basicamente é essa daí. Uma bola na área, que o Madison, que é bom de cabeça, perdeu de cabeça para um cara que é menor do que ele. Depois uma bola atravessada e a defesa do Santos toda escancarada. O Bauerman vai dividir e bota a bola para dentro. Chegou, foi tentar cortar ali, foi um acidente de percurso. E no outro lance, a repetição de um erro crônico. Todo mundo entra, chega na entrada da área do Santos e chuta. É só chutar que faz. Não tem ninguém marcando no meio de campo do Santos. E o seu Kaique, que eu defendo, virou a bunda para a bola. Me dá nos nervos, zagueiro, defensor, qualquer um que seja, que o cara vai chutar e o cara tem medo da bola. E eu defendo o Kaique, posso hoje falar com toda tranquilidade que antes desse lance, inclusive, ele foi mal numa outra jogada. Agora sai o Kaique para entrar quem? O Luiz Felipe, que já se mostrou que na linha de 4 ele não consegue jogar. O Velasquez chegou aí para jogar e não joga, a gente não sabe. Eu não vi ele com o Bauerman ainda. Mas quem é que toma essa decisão? Não tem técnico. Não dá para culpar o jogador. O Kaique é um atleta em formação. O Ângelo, apesar de ter sido o jogador que tentou alguma coisa, ainda tem muito o que aperfeiçoar. É um jogador em formação. O Marcos Leonardo, a bola não chega para ele nunca. O Ricardo Goulart pensou 2 lances, uma bola que ele deixou para o Lucas Braga finalizar no primeiro tempo e depois uma bola que ele toca de calcanhar para o Ângelo finalizar, acho que na segunda etapa. Não, no primeiro tempo também. Não dá para personificar no Ricardo Goulart. Não dá para culpar o João Paulo. Não dá para culpar o Madison. Alguém tem que olhar e dizer assim, olha, o Santos não pode ser um time que viva à base de troca de passes lentas, uma troca lenta de passes na defesa, um meio de campo que não marca e não cria. A única jogada do Santos é dar nas pontas e mandar o Lucas Braga e o Ângelo se virarem para fazer alguma coisa. Não tem trabalho. Não há trabalho. Não tem nada.
O Santos não tem jogada. Agora o próximo técnico vai ter que resolver isso em quanto tempo? Só o técnico vai resolver? O Edu Dracena na coletiva falou que estão vendo 3 nomes e me preocupou porque ele repetiu mais de uma vez que eles receberam indicações, ou seja, a diretoria do Santos não tem ela não tem uma opinião própria a respeito do técnico, ela não tem uma convicção a respeito do técnico, ela determinou um perfil, DNA ofensivo e tal, que marque pressão, que o Santos não faz também, não marca pressão, parece que os jogadores não têm força física para jogar, marcando pressão, ou então tem medo, e se marca a pressão fica um buraco no meio, o time não sabe jogar em bloco, né? Então o Edu Dracena falou do perfil, jogar para frente, pressionar o adversário, marcar saída de bola e tal. Tá, quem é que vai fazer isso dos técnicos brasileiros que estão à disposição no mercado? Ele não quis dizer se era brasileiro ou se era estrangeiro. Ou seja, pode ser as duas coisas, pode ser argentino, pode ser português, pode ser brasileiro. Mas tem 3 nomes e não tem prazo. Desculpa, Dracena, tem que ter prazo sempre para ontem. É para ontem, né? Não dá para demorar. Vocês vão fazer o quê? Entrevista de emprego com 3 caras que vocês talvez não conheçam? E aí eu descarto algumas possibilidades. Porque, por exemplo, o Dorival, o Renato Gaúcho, o Mano Menezes, todo mundo conhece. De cor e salteado. Então, precisa ouvir o que do cara? Então não é brasileiro, desculpa, é estrangeiro. O que ele vai querer? Não sei. Mas se vocês determinarem um nome, tragam. E, complementando o que você disse, até a pergunta do Ademir Quintino, que vão trazer reforços. Foi uma afirmação. E o Edu Dracena ainda disse que não era porque o Carille estava aí que não tinha reforços. Ele falou isso, não fui eu que falei. Ele que disse. Para não ter teoria da conspiração de dizer que não estavam contratando por causa do Carille. Ok. Mas vão contratar agora? Para estrear quando? O Áureo, pelo jeito, só se o Santos classificar. Vão contratar quando? Para a quarta de final? Que o Santos talvez se classifique porque o grupo é ruim. Parece bom, mas não é. Guarani e Santo André perdem mais do que o Santos. Guarani não, perdão, a Ponte Preta. Mas o Bragantino, se a gente passar, nós vamos jogar em Bragança. Isso já posso afiançar para os senhores. E quando eu entrei aqui, ó, tá intervalo Novo Horizontino e Bragantino, 1-0 pro Bragantino. Aí o Novo Horizontino vai jogar aqui com a gente no final de semana. Vão contratar para quando? E quem? Com que preço? Com que valor? Porque, assim, o Santos, segundo consta, tenta hoje ainda apertar o cinto, porque o dinheiro é curto. E aí quando eu escrevo aqui, peço para o produtor me ajudar, a era da vergonha, é porque assim, eu vivi o tempo em que o Santos não ganhava campeonato. Eu vi o Santos ser campeão paulista em 84, vice-campeão brasileiro em 83, e eu colocava a minha cabeça no travesseiro enquanto eu era adolescente, numa fase em que você ouve muita graça, você é zoado o tempo inteiro, porque o teu time não ganha campeonato. Aí tivemos aquele 97, aquele 98 até chegar 2002. E o Santos teve 3 presidentes que você pode criticar, porque são seres humanos e estão inseridos no contexto do futebol, que é um contexto pesado. O futebol não é uma coisa lúdica nos bastidores. O futebol não é algo que você possa chamar de um ambiente saudável. É bom para jogador, porque eles ganham muito dinheiro e alguns não estão nem aí com nada. Não estou dizendo que seja o caso dos jogadores do Santos, mas alguns que passaram recentemente pelo clube, o cara quer saber do dele. O futebol é um ambiente de extremo egoísmo, de extremo individualismo. O cara não está preocupado com você sofrendo na sua casa, nem comigo aqui. Está preocupado com o dele. Se chegar a proposta, ele quer ir embora. Está nem aí. A bem da verdade, poucos jogam
se dizendo torcedores de tal time. E ainda tem aqueles que eram torcedores, mas que um belo dia vão para outro lugar e falam que o time que eles torciam era coisa do passado. Grande torcedor, né? Então o Santos teve a gestão do Samir, que trabalhou fortemente no patrimônio do clube e que só não foi campeão porque todo mundo sabe o que aconteceu, e nos deu Giovani, um ídolo de verdade depois de muito tempo. Aí veio Marcelo Teixeira, que conseguiu ser campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, com o Robinho e o Diego, que vieram da gestão do Samir. E o Marcelo Teixeira, com todos os problemas que ele teve, deixou o Neymar e o Ganso para a gestão do Luiz Álvaro, que complementou uma fase vitoriosa da história do Santos, a segunda fase mais vitoriosa da história do Santos. Depois daquilo, parece que a gente está pagando os pecados, porque a coleção de incompetentes que se aproximou do poder no Santos é um negócio surreal. E eu não me refiro apenas àqueles que sentaram na cadeira de presidente, mas todos aqueles que essa gente trouxe a reboque por interesse para se aproveitar do momento que o Santos estava vivendo. O Santos de Robinho e Diego, o Santos de Neymar e Ganso, o Santos que lá atrás teve o Giovani. Um monte de gente colou. O que tinha de gente querendo fornecer isso, vender aquilo, colocar jogador, né, oferecer serviço, produto, arrumar emprego no clube, assessor especial da presidência. O que o cara fazia? Nada. 10 mil reais por mês para ficar patrulhando rede social, para ver se falavam mal de presidente. E aí a gente viveu de brilhareco. 2 títulos de campeonato paulista, um vice que a gente deu para o Palmeiras na Copa do Brasil, porque o nosso centroavante acostou a bola na lua, o outro perdeu um pênalti e a gente deixou os caras treinarem mais um tempinho para a grande final. Decisão administrativa, né? E estamos aqui nos acomodando e nos convencendo de que um vice-campeonato brasileiro num ano, um vice da Libertadores no outro, um vice da Copinha no outro, são suficientes para a grandeza do Santos, e não são. Não são. E eu entendo a missão da diretoria do Santos de recuperar economicamente a equipe, financeiramente, para que lá na frente ela esteja apta a concorrer, o Santos esteja apto a concorrer com times que hoje estão estruturados. Só que tem situações que são de urgência. Como as pessoas do Santos têm muito dinheiro, talvez elas não vivam a realidade do brasileiro, né? Esse torcedor que foi à Vila hoje pela primeira vez, gente que foi à Vila pela primeira vez, que pegou o ônibus, que veio de longe, criança que foi pela primeira vez, que chorou quando ganhou o ingresso para ir na Vila Belmiro e que está voltando para casa com a pior das experiências, porque o time é ridículo. Enquanto conceito de time de futebol, tem gente que pode jogar no time, pode ser aproveitado, outros podem compor, mas o todo é horroroso, o todo é ridículo. Não é possível que não tenha ninguém no clube que não enxergue isso. Tem um monte de ex-jogador no clube, tem um monte de gente que tem 50, 40, 30 anos de arquibancada e que não enxerga isso. O que essa gente está esperando? A minha paciência, ela é longa, mas ela acaba. E as pessoas têm que entender que elas vão começar a ser cobradas sim. Como eles vão fazer, eu não sei. Mecanismos para arrecadar recursos e investir em futebol, não sei. Mas como eu estava dizendo, são pessoas que têm muito dinheiro. Não sabe como é que é a vida do brasileiro, que às vezes olha para sua despensa e para sua geladeira e não tem nada. E o cara pega e faz dívida em cartão de crédito para poder comer. Esse é o Brasil de hoje. O Santos precisa comer. A instituição está morrendo de fome. Ela paga o aluguel, a prestação do carro. Mas o que adianta pagar o aluguel e a prestação do carro se tu não estiver vivo para morar na casa e dirigir o veículo? Porque o que alimenta o Santos é o futebol.
E não tem futebol de segunda e terceira divisão. O Santos não é para isso. Como é que vão fazer? Não sei. Não dá para pôr dinheiro do bolso, empresta. Empresta. Tem o CEO de um lugar, CEO do outro, presidente vendeu. Eu estou falando aqui um negócio que eu discordo, eu não concordo com isso. De forma alguma eu concordo que o dirigente tem que botar dinheiro do bolso. Mas a presidente do Palmeiras é milionária. Ela tem uma empresa, ela bota uma empresa dela aqui na camisa do Santos. Pega aí então a empresa aí, a XP, Suzano, bota na camisa também, o que vai ser mais uma? Bota lá na camisa, arranca lá 30, 40 milhões. Ou então põe do bolso, empresta. E faz alguma coisa. Porque a gente está queimando um monte de gente boa. O João Paulo é bom, o Lucas Pires é bom, o Bauerman é bom, o Ricardo Goulart é bom, o Marcos Leonardo é bom, o Ângelo é bom, tem futuro. O Sandro é bom. Você não vai me convencer que esses caras são ruins. Os outros compõem, mas precisa de algo a mais. Precisa de traquejo, precisa de experiência, precisa de pegada, precisa de drible, precisa de força, precisa de garra. Não estou dizendo que não tenham, mas tem que vir alguém com fome de bola para resolver, para ser protagonista. Agora, essa altura do campeonato, no mercado, vai achar quem, minha gente? Hoje, você acha o técnico. Mas você tem que ter um técnico corajoso. Tem que ser um cara para bater no peito e falar assim, eu vou pegar esses caras e vou fazer. Porque a esperança momentânea é o técnico. Para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, ainda dá tempo de você fazer um planejamento, mínimo que seja, para não passar vergonha no ano. Porque no Campeonato Paulista o Santos precisa ganhar um jogo, empatar outro ou ganhar 2 e ficar sossegado. Porque por incrível que pareça, a gente está falando... Quanto tempo tem já, produtor? Eu tenho que tomar cuidado para não estourar o tempo aqui. Por favor. 22. A gente tem que tomar cuidado Desculpa, até perdi o fio da meada. O que eu sei é o seguinte, o Santos tem que chegar numa pontuação e olha, eu vou dizer um negócio aqui, se bobear é bom até não classificar. Sabe por quê? Porque até o técnico, só se o técnico for um mágico, fazer o time mudar da água para o vinho de uma hora para outra, sem tempo para treinar. Se ele for um mágico, ele consegue. Se ele não for um mágico, se ele precisar de tempo e jogadores forem chegar, o Auro quando estrear, mas não sei quem quando chegar, eu não sei se não é melhor, classifica ali no meio da tabela, de boinhas, porque eu não sei se ganha do Bragantino hoje, para classificar. Na semifinal, eu não sei se ganha de quem quer que seja, porque o Santos tomou sufoco do Ituano, do São Bernardo, perdeu do Botafogo, tomou sufoco do Guarani, só ganhou do Corinthians, que era importante, ajudou o Corinthians inclusive, né? Trocou de técnico, os caras melhoraram. Então eu não sei o que dizer, mas eu não sou pago para isso. Tem gente que é paga para isso, tem gente que tem uma visão lá estratégica para resolver o problema. Então que resolvam o problema. É inadmissível o Santos andar em campo contra o São Paulo na Vila e tomar de 3-0, com a arbitragem enfiando a faca no Santos e não acontecer nada. Uma coleção de horrores. Um time que não joga, um time que não tem técnico, nem no Sub-17, nem no Sub-20, e uma arbitragem que vem aqui e faz o que quer. E um adversário que apita o jogo o tempo todo e não tem um no time do Santos para brigar com os caras. Então, meus caros, é isso. Eu estou tentando dosar porque eu ainda não estou legal. Porque a minha vontade era de subir 2 tons ainda mais nesse vídeo aqui de hoje. Porque eu não vou ficar assistindo o jogo, desculpa, com todo respeito, Água Santa e Novo Horizontino, Ituano e Ferroviária,
para ficar olhando para a tabela e ver o Santos com 9 pontos e ficar secando quem tem 7, quem tem 2. Cansei disso aí. Eu não vou ficar vendo joguinho sem vergonha para ficar secando porque o Santos está correndo o risco de cair de novo no Campeonato Paulista. Eu sei que talvez não seja justo o que eu estou falando aqui, porque talvez as pessoas elas estejam empenhadas em fazer, não, tenho certeza que elas estão empenhadas em fazer o melhor. Só que precisa fazer mais. O empenho tem que ser redobrado. Estão dormindo 4 horas por noite? Desculpa, durmam 2, porque o torcedor fica sem dormir. Ah, estão trabalhando 16 horas por dia, trabalhem 22 e durmam 2. Porque o torcedor fica puto, fica chateado e não dorme. Porque vai chegar na segunda-feira, vai ouvir graça de São Paulino. E não dá nem para falar que a arbitragem meteu a mão, porque o jogo foi 3-0 e a gente andou em campo. Quarta-feira tem Copa do Brasil. Eu não sei que time o Marcelo Fernandes vai colocar em campo. Juro para vocês. Eu só sei que o Santos joga fora de casa e pode empatar para classificar, pelo que eu entendi. Aí domingo tem o Novo Horizontino aqui na Vila. Os caras vão vir meter uma retranca, sabem que o Santos está em crise. Até lá, o que é possível fazer? Será que o técnico chega para estrear? Ou não? Ou vai o Marcelo Fernandes de novo? Em resumo, para finalizar, a diretoria do Santos atual, eu acho que ela tenta resolver o que esta era da vergonha iniciou, mas ela precisa tomar cuidado para não ser parte integrante dela também, da era da vergonha. Trabalhem mais. Vocês não construíram a era da vergonha, mas se vocês não fizerem alguma coisa diferente, vocês estarão integrados a ela. Andrés Rueda, você não vai querer ficar usando um termo da moda na mesma prateleira de Rolo, Pérez, Modesto e Odílio. Você vai querer ficar na prateleira de Luiz Álvaro, Marcelo Teixeira e Samir Abdurraqui. Mas o triste, você sabe o que é? É que é o nome do presidente, aquele em que as pessoas votaram. Só que ele não toma decisão sozinho, aliás, ele também é voto vencido. E eu aqui não estou tirando a responsabilidade do presidente, porque se ele quiser, ele pode destituir todo o comitê de gestão. Então, os outros do comitê de gestão, deem entrevistas, apareçam, digam o que está sendo feito e ajudem um pouco mais, todos vocês. Porque, afinal de contas, o grupo de vocês foi eleito de tal forma que não tem oposição no conselho, ou pelo menos não tinha no começo. Então eu peço que vocês trabalhem. Trabalhem. Vocês sabiam que o clube estava nessa situação. Talvez não com detalhes, mas sabiam que o clube estava nessa situação. Então trabalhem e deem alegria ao torcedor, porque o santista não merece isso. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.